Deus é muito maior do que essas coisas. Essas coisas vêm para trazer confusão. O reino de Deus é muito maior, muito maior. Estejamos atentos. Me entristeço muito ao ver essas coisas, me entristeço muito. Porque muitas pessoas são enganadas. Muitas pessoas são enganadas. Amém? Apocalipse 21, verso 5. 21, 5. Diz assim: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Vamos repetir essa parte? 1, 2, 3. Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Glória a Deus. Eu quero nessa noite ministrar sobre 3 princípios para se viver algo novo na vida. 3 princípios importantíssimos para que nós possamos desfrutar de algo novo na vida. Amém? Pode sentar, irmãos, por favor. Quero ministrar até a meia-noite aqui só. Amados, nesse ambiente que nós vivemos hoje, desta comunidade, nós não podemos esquecer de algumas coisas importantes. Nós não podemos apenas mudar de religião. Nós não podemos mudar de religião. Até porque a religião não pode proporcionar a nós algo além do que o mecanismo funcional de uma religião pode trazer. Tudo que nós observamos e trazemos como princípios, recebemos como herança de uma religião. Você pode observar. Nós éramos acostumados a participar de novena. Hoje, nós participamos de pequenos grupos ou células. Antes, nós éramos levados a fazer promessas. Quando recebesse uma graça, pagaria a promessa. Hoje, nós fazemos votos. Quando recebemos a graça, pagamos os votos. Antes, nós estávamos no ambiente onde era falado muitas coisas de Deus e a maneira de se comportar perante Deus. Mas nós éramos totalmente libertinos numa vida que vivíamos e professávamos uma fé. Hoje, recebemos ordenanças, preceitos e mandamentos, e assim bem como saímos da casa de Deus e também continuamos a nossa vida da mesma maneira. Antes, nós éramos levados a fazer penitências, em que muitas vezes custava até sangue. Hoje, nós também fazemos as penitências, que muitas vezes sangramos pelas penitências que nós fazemos. Muitas vezes nós éramos levados a fazer romarias para alcançar uma graça. E quantas vezes nós fazemos romaria aqui, a casa de Deus, em campanhas e campanhas e campanhas, de oração, campanhas e campanhas, para alcançar uma graça. Participávamos de uma comunhão que era para ser do corpo e do sangue, e participávamos como se tivéssemos recebendo realmente, literalmente, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, como hoje também. Nós participamos da Santa Ceia, e participamos do cálice do vinho e o pão, e pensamos, imaginamos e trazemos em mente que isso é o corpo e o sangue de Jesus. Andávamos pelo curso da natureza, vazios sem esperança. Muitos continuam andando vazios e sem esperança. Quantos rituais nós fazíamos lá atrás por benzedores? Éramos levados, como quando criança, quando estava passando mal, para desvirar o bucho. Não é?
entrávamos em casebres, onde tinham pessoas ditas espirituais ou espiritualistas, que desviravam o bucho e sarávamos da doença. Hoje nós temos portinholas que abrem e fecham, de profetas que não estão debaixo de uma comunhão, participando do corpo de Cristo, mas vivem à margem daquilo que nós entendemos que a Bíblia nos ordena. Não estamos muito diferentes do que nós vivíamos. Não estamos muito diferentes. E acima de tudo, nós estamos fazendo campanhas e campanhas e campanhas para crentes serem libertos. Nós fazemos campanhas de orações e fazemos cultos maravilhosos, onde nós estamos entronizando o Senhor. E saímos já querendo arrumar encrenca com a primeira pessoa que nos atravessa no trânsito. Já queremos fazer fofoca da vida alheia para alguém no WhatsApp. Já queremos falar mal do pregador, mal da irmã, se vestiu mal, não se comportou direito na igreja. Esta pessoa está ali e olha só, está entendendo? Nós estamos vivendo como se mudássemos apenas de religião. Mudasse apenas de religião. Antes as mulheres, nessa doutrina, que não é doutrina, é um costume de cada ministério. Antes as mulheres usavam calça, e agora para entrar na igreja de crente tem que usar saia. Antes o homem andava todo baragandã, e hoje para vir na igreja ele tem que vestir um terno e gravata. Mas quando nós olhamos para a vida interna da pessoa, a pessoa não reflete nada de Cristo. Pelo contrário, nós até trazemos à mente a ideia de que como pode alguém professar fé em Cristo e fazer tantos males às pessoas. Quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que apenas mudar de religião não vale a pena. Para viver uma vida vazia, para viver uma vida aquém do que o Senhor espera de nós no reino, não vale a pena. Logo nós entendemos que precisamos compreender que o reino de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar, o poder dele em nós é muito mais eficaz do que nós podemos imaginar. O Senhor está querendo mudar a cada um de nós pelo lado de dentro para fora, como disse os jovens nessa noite, de dentro para fora. O desejo agora de entrar nesse reino é fazer igual com que aquele jovem que foi liberto dos demônios. Ele disse: Senhor, eu quero te seguir por onde o Senhor for, eu quero estar com o Senhor. Porque estar no reino é muito mais do que nós vivíamos antigamente. Cumprimos apenas um preceito herdado pelas nossas famílias. E nós estamos vendo, e eu estou dizendo isso porque isso é algo que nós estamos vivenciando. Não é apenas de a igreja A, B ou C, não, nós estamos vivenciando isso. Nós somos analfabetos da Bíblia. Nós somos analfabetos da Bíblia. Nós somos analfabetos da vontade do Pai. Nós somos descompromissados em se entregar a Deus de uma forma mais completa. Quando nós olhamos para nós estamos apenas deixando alguns preceitos. Antes carregávamos santinho para baixo para cima, hoje carregamos os santinhos gospel para baixo para cima. Nós temos o nosso cantor preferido, nós temos o nosso pregador preferido. Quantas pessoas que dizem: olha, eu sigo tal fulano, eu sigo ciclano, e observa atentamente porque aquele ciclano, aquele bertano disse, e coloca como regra de fé. Quantos influenciadores nós estamos vendo que estão desvirtuando o evangelho, hoje são macho, passa uma semana, já são homossexual. Olha que geração nós estamos vivendo uma geração que é influenciada por pessoas que passa o tempo, já não é mais aquilo que nós imaginássemos que fôssemos. Nós seguimos tantas pessoas nas redes sociais. Se nós pudéssemos seguir os passos de Cristo, como nós seguimos aqueles que nos influenciam nas redes sociais, se nós pudéssemos ser impulsionados a seguir a Jesus, como nós somos impulsionados a seguir pessoas, amado, nós estamos vivendo uma decadência espiritual.
por isso que a Bíblia diz que a noiva, na vinda do Senhor, ela vai estar ataviada. O que é ataviada? Ela vai estar estruturada. Ela vai estar preparada para encontrar com o Senhor nos ares. Ela vai estar adornada com os adornos do Espírito. Aleluia! É uma igreja apaixonada pelo seu Senhor. É uma igreja que esteja apaixonada pelo seu Senhor. É uma igreja que esteja apaixonada para estar na presença deste seu Senhor. E nós não estamos falando de ser um ET na terra, irmão. Não estamos dizendo isso. Estamos dizendo apenas princípios. Você pode ver, o culto vai até às 9 horas. Passar disso já é um incômodo para mim. Para mim já é algo sacrificante vir no meio da semana apenas num culto, sentar e ouvir. E isso não é só numa comunidade, isso aqui nós estamos vendo um esfriamento espiritual. Nós estamos vendo um esfriamento espiritual que está no mundo todo. E este esfriamento espiritual é devido ao amor que falta. Quando a Bíblia diz assim que pela falta do amor muitos se esfriarão. Não é amor mútuo entre nós, não é amor mútuo para conosco, é amor para com o Senhor. Quem deixa de amar ao Senhor, consequentemente, deixa de amar as pessoas. Se eu deixar de amar ao Senhor, eu venho a odiar você. Se eu deixar de amar o Senhor, eu te odeio. Eu não consigo ser pastor se eu não amar a Deus. Eu só consigo ser pastor porque eu amo a Deus. E ser pastor é amar a Deus para amar pessoas. Porque nós somos maus demais. Porque a nossa natureza é má, nós somos maus por natureza. E quando nós falamos sobre isso, é algo que nos choca. Por quê? Porque nós mudamos de religião. E o que o Senhor espera de nós para vivermos uma vida abundante, não é viver uma religião, é viver o reino, é viver o Senhor em nós. É viver o Senhor em nós. Nós não podemos articular coisas, estratégias. Nós não podemos, nós precisamos ser objetivos no Senhor. Eu preciso viver algo novo na minha vida. Você já se perguntou, você já olhou para você? Irmão, isso é um senso em nós, pessoal. Eu me abomino quando eu olho para mim. Eu me abomino quando eu olho para mim. Nós vamos aprender sobre isso. Porque o que nós precisamos é olhar para nós e enxergar em nós uma natureza pecaminosa. Quando nós olhamos no espelho, nós não somos perfeitos, irmãos. Você pode observar, nós não somos perfeitos. E não é numa fisionomia, porque isso realmente nós somos imperfeitos. Por mais que a gente tente acertar, maquiagem para cá, cabelo para lá, barba bem feita, não é? Nós tentamos. Não, mas nós olhamos para nós e somos imperfeitos. Nós não amamos como nós deveríamos amar. Nós não somos aquilo que o Senhor espera que sejamos. Quando nós olhamos para nós vemos falhas terríveis. Mas se você viu como nós somos, olhamos para as pessoas querendo que elas sejam aquilo que nós não somos. Nós queremos que as pessoas sejam aquilo que nós não somos. Porque a expectativa é essa. E quando nós encontramos alguém que nós queríamos que fosse, ele é o nosso porta-voz. É por isso que pessoas na internet estão granjeando muitos seguidores. Por quê? Porque eles olham para aquelas pessoas e veem aquilo que eles querem ser. E olhando para eles, eles colocam aqueles como uma base daquilo que eles querem ser. Mas isso é uma carência que nós temos em nós. Nós esperamos de alguém aquilo que nós não somos. E quando nós encontramos alguém perfeito, nós nos aproximamos, fazemos amizade, queremos estar próximo. Irmão, se você quer experimentar algo novo de Deus, como eu desejo experimentar algo novo de Deus, eu desejo experimentar algo novo de Deus, eu acordo todo dia e digo, não pode ser, o reino de Deus não pode ser só isso, meu Deus. O reino de Deus não pode ser só essa tranqueira que eu olho em mim. O reino de Deus não pode ser só este ser que eu encontro e me deparo todos os dias. O reino de Deus não pode ser igual a mim. O reino de Deus não pode ser uma pessoa egoísta como eu. O reino de Deus não pode ser uma pessoa que não ame como eu.
Então, se eu quero experimentar algo novo, eu fui ministrado por Deus hoje, se eu quero experimentar algo novo na minha vida, eu tenho que entender que alguns princípios da minha vida precisam ser mudados. Não é apenas a religião, são princípios. Então, quando nós olhamos para estes princípios na palavra de Deus, nós precisamos caminhar, porque a Bíblia diz, Apocalipse 21, e nós pegamos o trecho desse Apocalipse e nós colocamos como algo a ser vivido, algo a ser buscado. Se Deus, nesta palavra, diz que haverá de chegar um tempo, que está muito próximo, irmãos, eu posso dizer para você que falta apenas 1000 e alguns anos. Por quê? Porque esta palavra é para um tempo depois do reino milenial de Cristo. E até nós partirmos ou sermos arrebatados, falta muito pouco no relógio de Deus. Muito pouco. Então esta palavra mostra para nós que em algum dia Deus haverá de fazer tudo novo. Então esta palavra mostra para nós que o reino de Deus é algo novo. É algo que nós não compreendemos. É algo que nós não conseguimos enxergar de uma forma natural. Este algo novo. Porque quando veio João Batista pregando o evangelho do reino, ninguém conseguiu compreender. Estavam aceitando a mensagem de João, mas ainda eles estavam vinculados a uma religião e preceitos. João vem descendo a palavra de Deus com força. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, para viver o reino dos céus, é após um arrependimento. Para experimentar coisas novas do Senhor, é após um arrependimento. E quando há o arrependimento genuíno, a Bíblia mostra para nós que Deus transforma as coisas velhas em coisas novas. Deus não é um funileiro que apenas dá um jeitinho no podre, no amassado. Deus é um Deus que faz tudo novo. Deus não conserta e nem remenda, Deus faz novo. Está entendendo? Deus faz novo, há uma mudança que o Senhor proporciona em nós. Então esta palavra faz conotação para nós o quê? Que do Senhor há algo novo, nós precisamos esperar algo novo, algo a mais do que nós já vivemos. Diga-se de passagem, umas coisas que nós já vivemos, é muito simples e simplória, você já viu? Vai torcer para um time, o time ganha, está feliz, o time perde, está triste. Está trabalhando, glória a Deus, é mandado embora, está triste. Família está bem, glória a Deus, família está mal, está triste. Está com um carro novo, glória a Deus, está com a Bíblia pagando, está triste. A nossa vida é assim. A vida ser vivida de forma comum ou separada é da mesma maneira. Existem muitas coisas na nossa vida que nós não compreendemos, e é isso que o Senhor quer fazer nos compreender, porque o reino dele são coisas novas que nós não compreendemos. As coisas de Deus são coisas novas que nós nunca imaginamos viver. Irmãos, em nome de Jesus, eu tenho orado ao Senhor e pedido a Deus, se para viver uma vida conforme a religião, sem algo nada além do que já vivo, não compensa, irmãos, viver. Não compensa estar todo dia orando, não compensa estar todo dia lendo a Bíblia, não compensa estar todo dia sendo bonzinho, não compensa todo dia. Até porque as coisas de Deus são contrárias à do mundo. E quem vive as coisas de Deus, apanha no mundo, apanha do diabo. Você está entendendo? O que é melhor hoje, ser mal ou ser ruim? Ser mal. Uma mulher vagabunda, uma mulher que não vale nada, tem valor. Um homem vagabundo, um homem que não vale nada, tem mais valor. Um profissional que dá nó, que enrola, pode ser seu chefe amanhã. Você está entendendo? Então, o que nós precisamos entender é que quando nós começamos a viver o reino de Deus, algumas coisas na nossa vida vão começando a mudar. Porque para experimentar o reino de Deus tem que vir após um arrependimento. Arrependei-vos, porque agora é chegado o reino dos céus. Aí vem Jesus pregando o reino de Deus e anunciando o reino de Deus, as coisas novas. E quando há manifestação de milagres palpáveis, a multidão acompanha, porque a multidão só pode acompanhar os sinais e milagres, mas os verdadeiros discípulos estão aos pés de Jesus para aprender com ele.
Porque no reino de Deus os milagres são maiores que o reino. Perdão, no reino do homem os milagres são maiores que o reino. Mas no reino de Deus, o reino de Deus são maiores que os milagres. Jesus pregava o reino, mas também curava as pessoas como sinal de que o reino estava no meio deles. Aleluia. Viver coisas novas no Senhor é esperança. Mas o primeiro princípio que eu tenho que entender é que se eu quero viver coisas novas no Senhor, eu tenho que experimentar uma nova vida. Uma nova vida. Eu tenho que experimentar uma nova vida, e essa nova vida começa de dentro para fora. Esta vida começa de dentro para fora. Meus irmãos, eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque olha só, uma vida nova pode ser experimentada por alguém que nunca teve princípios ou indícios de querer conhecer ao Senhor. Bandido, ladrão, se converte ao Senhor, glória a Deus. Como também nós podemos ver pessoas que antes eram religiosas ao extremo, e que sendo religiosas ao extremo dizia assim: eu sei que o Senhor é maior, eu sei que o Senhor tem algo a mais. E quando o Senhor, vendo aquele coração devoto a Ele, revela coisas do reino maior para esta pessoa, porque indícios e princípios eram vistos na vida dessa pessoa pela vida devota que ela vivia. E o Senhor, Ele tem algo para revelar a nós, independente de quem tem indícios de querer conhecer ao Senhor, ou quem tem indícios de querer conhecer ao Senhor. Uma vida nova no Senhor, e esta vida nova no Senhor agora parte de um princípio, encontro com Deus. Esta pessoa passou a encontrar-se com o Senhor. É notório quando nós vemos uma pessoa quando tem encontro com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, diz assim: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, partindo deste princípio, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e tudo se fez novo. Agora, do que uma criatura é composto? Uma criatura é composto de espírito, alma e corpo. Se o coração for velho, nada será novo. Se o coração for velho, nada será novo. E o que mais nós vemos são pessoas com um coração velho, querendo experimentar coisas novas. Se o coração for velho, nada na sua vida será novo. E quando a gente fala coração, nós estamos falando desta máquina de bombear sangue. Estamos falando de um espírito que move o intelecto humano, este ser espiritual que é em nós. O coração como base do intelecto da natureza humana. Você pode observar, uma pessoa que é fofoqueira lá fora, quando há novidade de vida do espírito nela, o coração é mudado, a primeira coisa que ela vai lutar contra é o quê? Fofoca. Irmão, pensa num cidadão que era boca suja, boca suja. Já pensou nos palavrão? Quando eu me converti ao Senhor, numa sensibilidade do Espírito, eu pude compreender pelo Espírito de Deus que aquilo que eu dizia era errado. O pastor não precisou vir para mim e dizer assim: olha, agora toma cuidado com esse palavrão que você fala, porque agora esse palavrão não é de crente não. Eu nunca ouvi o meu pastor dizendo a respeito do palavrão, que eu tinha que parar de falar palavrão. Mas a primeira noite que eu tive um encontro com o Senhor, automaticamente a minha boca se fechou para os palavrões. Você consegue entender? Como também muitas coisas na minha vida que foram mudadas da noite para o dia, que o Senhor mudou da noite para o dia, teve coisas que eu tive que aprender a mudar, e fui levado a mudar, fui levado a experimentar algo
seja pelos acertos da vida ou pelos erros da vida, sejam por consequências de algo que eu fiz ou algo que eu deixei de fazer. Por quê? Porque a partir do momento que nós recebemos um coração novo, algumas coisas na nossa vida começam a ser transformadas diariamente. Por quê? Porque o que bombeia o meu intelecto é o Espírito Santo de Deus. Ninguém precisa vir para mim dizer assim: esta roupa você não pode colocar, esta palavra você não pode dizer. Ninguém precisa estar do meu lado para mostrar o que eu devo fazer ou não. Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sei que me comportar em lugares, eu sei me comportar como cristão, eu sei me comportar como filho do reino, eu sei me comportar, ninguém precisa dizer para mim como você tem que se comportar. E olha só, e quando eu não me comporto como o Espírito de Deus quer que eu me comporte, Ele trata comigo. Existem momentos que nós queremos fazer. Davi fala assim, irmão, olha que coisa interessante. Davi, ele vai dizer numa oração, ele diz assim: Senhor, põe um guardador na porta dos meus lábios. Eu fiquei coçando a cabeça e tentando entender por que Davi, ele vai dizer para Deus colocar um guardador nos lábios dele. Porque existem momentos da nossa vida que a nossa natureza quer falar mais alto. Então Davi já se antecipou na oração, ele disse assim: Senhor, quando eu estiver prestes a falar alguma coisa, Senhor, que o Senhor venha um anjo do céu e coloque Aí você engole. Porque quando nós vamos falar algo, quando nós vamos agir ou reagir, porque toda ação tem uma reação, e é isso que o Senhor quer coibir em nós. Enfrentarmos as ações contrárias, para nós não termos reações, para nós sermos moderados nas reações. E é isso que o fruto do Espírito faz em nós. Irmãos, aprenda algo em nome de Jesus. O Senhor não quer que nós venhamos tomar calmante, porque o melhor calmante é o Espírito Santo. Tem pessoas que se intoxicam de calmantes. E se tem uma virtude do Espírito, é quando o Espírito de Deus domina essa carne, domina essa velha natureza. Se eu estou inserido no reino de Deus, maior é o reino do que a minha carne, a minha natureza. Eu não preciso tomar calmante para ser calmo, eu só preciso deixar o Espírito fluir em mim. Quantas pessoas estão se afundando, irmãos, em remédios, mas se afunde no Espírito Santo. Quando sentir que está pesado o clima, quando você sentir que você não vai conseguir suportar, vai para o joelho, como nós ouvimos um jovem cantando aqui, vai para o joelho. E é isso que o Senhor vem ensinando para mim todos os dias, é uma luta constante dentro de mim. E não tenho vergonha de lhe dizer isso. Por quê? Porque isto é algo que o Espírito de Deus está me impulsionando a viver. Se eu quero viver coisas novas do Senhor, o meu coração não pode ser velho. E o que significa? São as velhas atitudes. As velhas atitudes. Eu quero me encher de Deus, glória a Deus, mas eu vou falar de alguém, vou criticar alguém, vou brigar com alguém. Você já percebeu que como nós temos um senso de briga tão terrível, irmão? Nós temos um senso de briga tão terrível. Nós somos confrontados muitas vezes em alguma coisa e logo nós queremos a velha natureza ser expressa. É natural do ser humano. Se eu quero experimentar coisas novas, o meu coração ele tem que ser mudado. Então a Bíblia vai mostrar para nós em Ezequiel, capítulo 11, verso 19. O Senhor vai dizendo para Ezequiel, no capítulo 11, verso 19, ele vai dizendo assim: eu lhe darei o mesmo coração e um espírito novo porém dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem, e eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Percebe aqui algo interessante? Olha só o que Deus vai dizer no verso 20. Eu vou mudar o coração para andar e viver coisas novas na vida, para que eles possam não apenas olhar para os estatutos, e nem aprender os estatutos somente,
mas que eles venham executar os estatutos. Oh, glória a Deus, como eu tenho visto isso no nosso meio, irmãos. Como eu tenho visto pessoas executando os estatutos de Deus, num coração novo, irmãos. Nada vai mudar se o coração for velho. Nós lutamos contra uma natureza. Nunca subestime a sua natureza. Nunca subestime a natureza que está intrínseca em você. Olha só, quando nós olhamos para a vida do homem, Paulo, muito nos inspira Paulo, porque Paulo era humano. Assim como Jesus, no humano, Jesus ele mostra para nós os princípios. Mas olha só, eu sei que nós queremos coisas novas, mas não subestime a sua natureza. Não subestime quem você é. Não subestime, porque você não se conhece. Nós não nos conhecemos. Talvez você já se deparou no momento da vida dizendo assim: nossa, mas que pensamento maligno. Talvez você já se deparou no momento da sua vida dizendo assim para você: nossa, mas como que eu pude falar isso? Como que eu pude agir dessa maneira? Sim ou não? É uma realidade ou não? É uma realidade. Todos nós nos deparamos. E se você ainda não se deparou a isso, comece a analisar aquilo que o ambiente que você vive e veja se muitas vezes você não pensa algo, não fala algo, não age de certas maneiras, que depois você vai dizer assim: nossa, por que eu agi assim? Por que eu falei isso? Percebe que flui naturalmente? Flui naturalmente, irmãos, porque isso é da nossa natureza. É da nossa natureza. Nunca subestime a sua natureza. Nunca dê, olha só, nunca dê munição para o seu inimigo. Nunca dê munição para o seu inimigo, porque esse seu inimigo te vence todas as vezes que você municia ele. E muitas pessoas pensam que municiar o inimigo é dar munição a Satanás. Satanás já te conhece muito bem. Ele conhece o seu temperamento e conhece o seu intelecto. Ele conhece cada um de nós. Nunca subestime o mal. Nunca subestime o diabo. Nunca subestime. Irmãos, olha só. Você imagina que Satanás, o diabo, o acusador, conseguiu ludibriar o ser mais santo que teve na terra. Foi Adão e foi Eva. Foi o ser mais santo que a terra já teve. No entanto, que quando Deus acaba de fazer toda a criação, de criar todas as coisas, Ele cria o ser humano como Kéter, coroa da criação. É como se fosse uma confeiteira fazendo bolo, e ela olhasse para o bolo e falasse assim: está faltando algo. Aí ela pega e põe uma cereja em cima do bolo e fala assim: coloquei o que faltava no bolo. Você está entendendo? É como se a costureira fizesse uma roupa muito bonita, mas ela olhasse para a roupa e dissesse assim: falta alguma coisa, e começa a analisar. E quando ela chega a uma conclusão do que falta, ela coloca um botão de uma cor que vai combinar com o tecido. Pronto, fechou. É aquilo ali. O ser humano, da criação de Deus em plenitude e perfeição das coisas, ele olhou para a sua criação e faltava uma coisa. No entanto, que quando ele acaba de criar e formar o homem nele e do barro, quando ele acaba de criar, ele vai descansar. Por quê? Porque ele findou a criação, ele coroou a criação com um ser de dupla natureza, de cima e de baixo. Ele coroou o homem mais perfeito
no ambiente mais perfeito, isento de pecado. Isento de pecado. Porque a figura de Eva conversando com a serpente, é o que nós podemos dizer, que Eva não conhecia o pecado dentro de si, porque o pecado estava fora de si. Quando ela come a fruta, porque eu também não acredito que seja a fruta, maçã, que Eva pega e come, e depois que come seus olhos se abrem, não acredito nisso, não acredito que seja uma fruta como maçã. Ali é o símbolo do pecado que está fora, e passa a ser colocado, introduzido dentro. Agora olha só, Adão e Eva estavam em Deus, eles estavam no jardim como humano, mas eles estavam em Deus. O pecado não pode entrar em Deus. Você está conseguindo entender? O pecado não podia estar em Adão e em Eva, mas estava pelo lado de fora. Quando Eva come, ela tira o pecado de fora e coloca dentro, assim bem como Adão também come, influenciado pela mulher. Primeiro, Satanás tentou a mulher, e você pode observar, irmãos, eu tenho visto isso. O diabo tenta a mulher, para depois derrubar o homem. Aprenda em nome de Jesus. Por isso que Paulo vai fazer alusão à mulher. Aleluia. Por isso que com dor agora ela iria gerar filhos. Ela só vai poder gerar com dor, porque ela levou alguém a gerar o pecado. Aleluia. Olha só. A partir do momento que ela come do fruto, a natureza humana sai de Deus, porque Deus não compactua com o pecado. Agora a natureza é manchada. Agora eu falo para você uma coisa. Se Satanás, o diabo, conseguiu enganar o ser mais santo que a terra já viu, quanto mais eu e você comedor de feijão. Quanto mais eu e você miserável. Quanto mais eu e você, irmão, que briga por causa de uma paçoca. Que briga, que fala mal de pessoas, que critica, que quer ver a morte de pessoas, simplesmente porque a pessoa não fala como você fala. Você está conseguindo entender? Então não subestime a sua natureza. Se o diabo conseguiu destituir o ser mais santo da terra, quanto mais eu e você. Não subestime a sua natureza. Por isso, se você quer experimentar coisas novas de Deus, não tem como você estar na religião e desfrutar coisas novas. Você tem que estar em Deus, deixar Ele mudar este coração, esta natureza pecaminosa. É dizer para si, eu não sou tão bom quanto pareço. Observe, irmãos, para você ver. Quando nós falamos assim, eu sou tão bom que eu não preciso disso, que muitos crentes precisam. Não, dá só uma pisadinha no seu calo. Manto. Dá só uma pisadinha no meu calo, no meu. Fiquei sabendo que você falou mal de mim. Que desgraça. Você está entendendo? A minha natureza é pecaminosa. Eu não posso subestimar a minha natureza. Se eu não me afundar na presença de Deus, se eu não me entregar por completo em Deus, irmão, eu não vou conseguir permanecer na presença. Amados, vocês estão conseguindo entender? Amados, olha o que Paulo vai dizer para nós. Romanos capítulo 7. Isso aqui é muito sério. Se eu quero experimentar algo novo do Senhor, eu tenho que olhar para mim e dizer assim, essa minha natureza me distancia de Deus e eu tenho que me aproximar dEle. Romanos capítulo 7. Diz assim, porque bem sabemos, 7,14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal,
vendido sob pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Por que que Paulo chega a essa conclusão de dizer acerca da sua humanidade e natureza a uma igreja? Paulo não era como nós gentios, vivendo deliberado no pecado de forma ilícita, sem lei. Porque antes nós éramos pecadores que viviam desordenados. É só observar quem nós éramos alguns dias atrás. É só observar como nós vivíamos algum tempo atrás. Nas dissoluções, nas bebedices, nas glutonarias, nas parvoíces, nas mentiras, no engano, nas bruxarias, nas feitiçarias, nas orgias, nos pecados deliberados que não tinha freio na nossa vida. Paulo não viveu isso que nós vivíamos. Era alguém instruído na lei e vivido na lei. Mas mesmo vivendo na lei, quando ele olha para a sua natureza, ele olhava para si e via que tinha algo tão ruim nele, de forma a ser tão zeloso da religião, que ele mandava matar pessoas. Era alguém que não aceitava, tinha um ódio no seu coração, se porventura alguém transgredisse a lei. Para ser um fariseu era assim, era olho por olho, dente por dente. Pecou, morreu. O fariseu é assim, pecou, morreu. Então Paulo, quando ele olha para a sua natureza, ele vai instruir uma igreja a respeito agora de como vencer a velha natureza. Então primeiro ele vai discernir que a lei de Deus é perfeita e santa, mas eu sou pecador. Então ele estava dizendo assim: a disputa é muito covarde entre a lei de Deus e o pecado que habita em mim, porque eu não consigo ser aquilo que a lei manda eu ser, porque a lei está pelo lado de fora. A virtude da lei é grandiosa, porque ela expressa Deus em todos os preceitos, seja na vertente espiritual ou na vida social, ela expressa Deus, mas eu sou imperfeito, então eu não consigo. Então a lei me mostrava até onde eu podia chegar. Se porventura eu transgredisse ela, não tinha como recuar, eu tinha que morrer. A lei e o pecado que habita em nós são duas coisas antagônicas, em que a lei está pelo lado de fora e o pecado está pelo lado de dentro. Agora observe, por que o pecado está dentro? Porque Adão come do fruto, estava pelo lado de fora, agora está pelo lado de dentro. Então Paulo fala assim, ele chega a uma conclusão: tudo que eu quero fazer de bem eu não consigo. Por quê? Porque tem alguma coisa que me impulsiona, tem alguma coisa que me impulsiona a viver aquilo que eu vivia antes. Tem algo mais forte do que eu. Por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa é mais forte do que nós. É por isso que o reino de Deus nos dá a oportunidade de experimentar a grandiosidade de Deus, não mais pelo lado de fora, agora pelo lado de dentro. É por isso que nós recebemos o Espírito de Deus, para mudar esta velha natureza, no pensar, no agir, no falar. Por isso que ele está dizendo: eu quero fazer algo de bom e melhor, mas eu não consigo. Por quê? Porque o pecado que habita em mim luta constantemente. Agora olha só, ao passo que ele vai identificar o problema da sua luta de natureza, ele identifica o seu problema, ele identifica o problema que está em nós.
Você não vai conseguir vencer a sua natureza com a velha natureza, não vai. Você não vai conseguir vencer você mesmo. Ao passo que, primeira coisa, eu tenho que identificar quem realmente eu sou, não pintado numa filosofia cristã. O Jesus amoroso, esquece esse Jesus amoroso, porque esse Jesus amoroso disse para a mulher: vai, não peques mais. Pequei e caí, peço perdão, perdão Deus, pequei e caí, peço perdão. Não, vai, não peques mais. É a partir de agora, daqui em diante, viva diferente. Está entendendo? Esquece o Jesus da filosofia, o Jesus amoroso, esquece esse. Porque a lei de Deus, que está pelo lado de fora, agora vai passar a estar pelo lado de dentro. Que é o Espírito Santo em nós que vai nos ajudar a vencer quem nós verdadeiramente somos. Nós não somos tão bons como parecemos. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. É por isso que Paulo, ele foi o único pregador do Novo Testamento que teve o discernimento para entender que agora a lei de Deus está pelo lado de dentro como fruto do Espírito. Aleluia! Aleluia! Ele vai dizer: as obras da minha carne são essas, mas os frutos de Deus são esses. Por quê? Porque Deus agora está em mim. Deus está dentro de mim. Por isso ele vai usar alguns termos como revestivos da nova natureza, revestivos da armadura de Deus. Ele sempre vai usar o termo revestirmos, revestivos, seja cheio, vista. Por quê? Porque a natureza pecaminosa está em nós. Eu não vou conseguir viver coisas novas de Deus com o coração velho, com essa natureza pecaminosa em nós. Nós precisamos nos render no Espírito Santo. Nós precisamos nos render ao Espírito Santo. E se render ao Espírito é mais ou menos isso. Quando você for afrontado em sua natureza, receba a palavra de afronta. Deixa o Espírito te esclarecer o momento e o ambiente. Seja forte e não revide. Você vai ver, talvez você já passou por isso. Aquele momento de embate, aquele momento que você está ali preso, naquele momento em que você resiste. Quando passa, o que você sente? Glória a Deus, passei. Ufa, que alegria. O Espírito Santo te promove, o Espírito Santo te enche. Porque agora você percebeu o sentimento quando você é reprovado em um momento em que você é confrontado. Quando você é reprovado porque a sua velha natureza passou à frente. A sua velha natureza tomou frente. Você percebe que o seu sentimento começa a ficar triste porque você foi reprovado. Amados, se você quer experimentar coisas novas de Deus, nós precisamos mudar o nosso coração. Um coração velho não consegue viver coisas novas. Eu posso dizer isso para você sem medo de errar, cuidando de pessoas e vendo pessoas. Eu vi pessoas de pé, como também vi pessoas caídas. Vi pessoas aprendendo na casa de Deus e ser vencido novamente pelas drogas. Já vi pessoas na casa de Deus ser vencido por aquilo que ele tinha no seu coração, porque não vigiou, não se encheu de Deus. Eu já vi pessoas, irmãos, vencerem a velha natureza, mas deixar a natureza florescer, já não estão mais na presença de Deus. Amados, isso aqui é uma luta constante todos os dias. Se eu quero experimentar algo novo de Deus, eu também tenho que deixar o meu coração velho. Aleluia. Se eu quero experimentar coisas novas de Deus, é preciso aceitar a mudança. Aqui que pega. Aqui que o bicho pega, pastor. Estou ligado nisso. Tem que aceitar a mudança. Nós precisamos aceitar a mudança. Amém? Se o Espírito de Deus está nos impulsionando a ser mudados e moldados, eu tenho que aceitar a mudança. Pastor, então é fácil. Então agora eu falo assim: Jesus, entra na minha vida. Jesus, entra agora. Ele vai entrar. Mas a primeira oportunidade ele pode sair. Pegou? É por isso que nós vemos, irmãos, é por isso que nós vemos nos dias de hoje picos de alegria e felicidade no Senhor, picos de tristeza e amargura no Senhor, picos de alegrias e felicidades no Senhor, picos de tristezas e amargura no Senhor, picos de quero fazer algo para Deus, não quero mais.
Amados, nós precisamos aceitar ser mudados. Nós precisamos. E para ser mudado tem que trocar algumas coisas. Aí Jesus, eu gosto da linguagem de Jesus. Jesus tem umas linguagens que nos ensina muitas coisas. E simples, Jesus foi simples. Jesus não tinha muita coisa, muita teologia para expor de forma que a mente humana não consiga acompanhar. Quer ver? Jesus vai dizer para nós em Marcos 2, 21. Marcos 2, 21. Jesus vai dizer assim: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho novo como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres velhos. Há uma troca. O Senhor não quer consertar o seu sentimento. Ele não quer tirar você de uma depressão, para lá na frente, você crente, ter depressão de novo. Você já percebeu, olha só, como que a religião engana as pessoas, de forma as pessoas se aprisionarem. Deus vem e liberta a pessoa da depressão, essa pessoa é liberta da depressão, mas depois de algum tempo está depressiva de novo. Espera aí, Deus é tão fraco assim? Deus é tão fraco assim? Por que uma pessoa entra em depressão? Porque ele recebe uma afronta contrária àquilo que ele estava esperando. Quer ver? Elias é o homem que mais revela para nós a natureza humana que pode ser vencida pela própria natureza humana. Por que que Elias entra em depressão? Porque após ele vencer os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, o que ele esperava do povo? Ele esperava que o povo o colocasse em lugar de destaque e de respeito. Ele queria que Acabe e Jezabel reconhecesse o que ele havia feito e se convertido ao Senhor. Ele esperava literalmente que Acabe e Jezabel se voltasse para o Senhor e agora viesse um reinado de paz em Israel. Era o que ele queria, mas pelo contrário. Ele recebe algumas pessoas na sua casa dizendo assim: Elias, eu acho que você tem que fugir daqui, porque Jezabel disse que vai arrancar sua cabeça antes do sol se pôr. O que Elias fez? Irmãos, alguém que vence 850 profetas do mal, era para ter uma convicção tamanha de Deus e de tal forma permanecer na presença de Deus, porque olha só, Elias, ele era tão de Deus, que tudo aquilo que ele falava cumpria. Os mensageiros tinham medo de vir para Elias e dizer assim: Elias, é de paz a nossa vinda, viu? Por quê? Porque se ele abrisse a boca, eles podiam morrer. Está aí o texto em Reis. O profeta mandava e eles morriam na hora. Agora olha só, a primeira palavra que ele ouve, o que é de reprovação, aquilo que ele esperava que era para ser aceito. Toda pessoa que entra em depressão, ele é confrontado numa área da sua vida. Porque a pessoa acha que as coisas têm que ser do jeito que ela quer. E quando isso não acontece, ela se entristece de tal forma, que até da vida ele desiste. Não, pastor, não é assim, não. É exatamente isso. É quando você não tem domínio para mudar a circunstância da sua vida, você entra em depressão, porque você não consegue. A sua natureza está dizendo para você, você não consegue mudar a situação. É melhor você se render a ela. Isso é a nossa natureza. Agora olha só, no reino de Deus, pessoas são curadas da depressão. Mas depois de algum tempo volta a depressão de novo. Aí eu penso assim: Deus, o Senhor foi incapaz de tirar por completo, ficou uma raizinha. É igual depressão é igual tiririca. Porque tiririca, irmão, é uma praga que se você não tirar toda a raiz dela, ela nasce de novo. Pode estar seco. Vai estar o que lá? A tiririca.
Brota que você não imagina. Agora olha só, o que nós precisamos aprender? Que Deus não quer apenas consertar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa vida. O Senhor não tem proposta para nós, para apenas consertar aquilo que está estragado. Não, Ele vai mudar. Agora olha só que interessante. Se você perguntar para uma costureira, isso aqui eu posso ter uma ideia que a irmã Lúcia, minha mãe, era costureira de mão cheia. Olha só. Se uma costureira pegar uma roupa, isso aqui é lógico que Jesus ele quis diminuir tanto para nós entendermos. Ó, se uma costureira pegar uma roupa e ela passar a mão na roupa, fazer uma análise da roupa, ela pode dizer assim: aguenta remendo, não aguenta remendo. Olhou a roupa, passou a mão na roupa, se eu fizer um remendo aqui, ó, tá vendo aqui vai romper de novo. Então o que tem que fazer, irmã Lúcia? Tem que trocar a roupa. Sabe o que Deus está dizendo para nós, irmãos? Tem coisa na nossa vida que não tem como consertar. A nossa natureza não tem conserto, é troca. É deixar de viver a nossa natureza para viver a natureza de Deus. Essa é a troca que o Senhor quer. Por isso que depois Ele vai comparar esta troca, esta mudança com o odre. O que o vinho significa na Bíblia? O vinho significa o fruto do Espírito. Olha só aonde ele vai agora. Olha só o que Jesus vai ensinar. O mundo espiritual organizadíssimo. Então Jesus vai dizer que não tem como consertar a nova vida. Agora é mudança de vida. Por quê? Porque agora o Espírito vai habitar dentro. O Espírito vai estar dentro. Se eu quero experimentar coisas novas de Deus, não tem como eu aproveitar o mesmo odre, as mesmas características, a mesma linguagem, a mesma fala, o mesmo estilo de vida. Tem que haver mudança, troca. E é isso que o Espírito de Deus faz em nós. Ele leva-nos ao ambiente para trocar essa estrutura. Quando nós vamos para ser provados para trocar essa estrutura, nós não conseguimos. O que nós preferimos? Então deixa para lá, Jesus, quero mais não. Oh meu Deus, estou dizendo isso, irmão, estou dizendo isso, que essa carcaça aqui vive isso todo dia, irmão. Você está conseguindo entender, meu irmão? Você está conseguindo entender o que o Senhor está querendo dizer para nós? Não subestime a sua carne, não subestime, tem que trocar, mudar, transformar, se render à vontade do Espírito. Por isso que eu quero convidar você a vir à conferência do reino. Nós vamos nos organizar para a conferência do reino. Vai ser na igreja. Vai ser poder, irmão. Vai ser poder. O Espírito de Deus, Ele está impulsionando a cada um de nós. Eu tenho sido tocado por Deus. Muita coisa está mudando, irmão. Está entendendo? O que o Senhor quer nos levar, irmão, a viver algo novo no Senhor. O Senhor quer nos levar a viver algo novo no Senhor. O Senhor quer levar você a viver algo novo no Senhor. Para que vivamos algo novo, tem que mudar, trocar, e não apenas reformar essa carcaça velha. Isso aqui é tão interessante, irmãos, é tão importante, que um teólogo da época não entendeu, Nicodemos. Ele chega para Jesus e fala assim: bom mestre, sei que tu és mestre vindo de Deus. Jesus vai de encontro, irmão. Ele vai dizer assim: necessário, Nicodemos, nascer de novo. Não adianta vir com conversa de que conhece a Torá, que conhece os mandamentos e a lei. Necessário vos é nascer de novo. Aleluia. Olha só. Aí Nicodemos vai dizer: mas Senhor, como posso eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer? Olha só, irmão. Isso daqui não é revelado. Olha só, isso daqui não é revelado para quem não quer. Porque para quem quer é revelado. Porque é isso que Jesus ele faz. Ele oculta isto aos sábios e entendidos, aqueles que conhecem
acerca de si, ele oculta isso. Mas aqueles que querem, por isso que ele disse, bem-aventurado os pobres de espírito, porque eles verão o reino de Deus. Aleluia. O que significa isso? É olhar para si e falar assim: eu preciso realmente de mudança. Eu tenho que chegar a esta conclusão. Eu preciso de mudança. Eu preciso mudar. Eu preciso de mudança. Aí Jesus vai dizer assim: é necessário nascer de novo. Que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele vai dizer para nós uma coisa interessante. Ele vai dizer assim: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, e ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos do Espírito Santo. Quero fazer você entender. O Espírito de Deus te leva a um ambiente de experimentar coisas que você, vivendo na carne, vivendo nos desejos da sua carne, daquilo que você fazia antes, você continuar vivendo, ele te leva a ver a vida de uma outra forma. Ele te leva a viver de uma forma que você nunca imaginou viver. Ele te leva, é Ele quem te leva. Agora olha só, a partir do momento em que você passa pela mudança do Senhor, esteja disposto a mudar. Está disposto a mudar? Não apenas como Nicodemos: olha, mas como que eu posso entrar no ventre da minha mãe? Talvez você está dizendo assim: como que eu posso vencer a minha natureza? É sair deste culto aqui, irmãos. Eu já preguei mensagens, eu já trouxe palavras gloriosas aqui, que chega na porta, a pessoa já entra em discussão por coisas tão banais. Eu falo assim: meu Deus do céu, como a mentalidade é tão pequena que não consegue enxergar a grandeza do reino. Já vai brigando dentro do carro, já chega no trabalho brigando, esquece da palavra que foi ministrada. Amados, o que o Senhor está querendo mostrar para nós é: você vai conseguir vencer você mesmo a partir do momento que você desejar mudar. Desejar mudar. Em nome de Jesus. Nicodemos, irmão, ele foi levado à mudança, porque no dia da crucificação ele estava lá. Se coloque de pé, eu quero terminar em nome de Jesus. Aleluia. Chega de viver as mesmices, irmãos. Chega de brigar por bolacha. Chega de brigar porque o pastor falou. Chega de brigar com isso. Em nome de Jesus, chega de brigar por coisas pequenas. Chega de brigar, irmão, chega de brigar por maná. O Senhor tem uma terra prometida nos esperando. Aleluia. Chega de brigar por coisas pequenas. Chega de querer coisas, irmão, porque você pensa que é certo. Chega, em nome de Jesus, chega. Em nome de Jesus, entenda. Você vai conseguir vencer a sua natureza quando você começar a ter uma vida com o Senhor. Quanto tempo você passou hoje com o Senhor? Ou essa semana com o Senhor? Quanto tempo você passou com o Senhor essa semana? Quanto tempo no seu devocional com o Senhor? Naquele momento da canção, entra no quarto, fecha a porta. Ou entra no carro. Ou vai debaixo do pé de limão. Está entendendo? Ou vai lá no fundo da sua casa, debaixo do pé de maracujá. Vai lá na sua casa, senta debaixo de um pé de flor, do pé de jabuticaba. Você está entendendo? Vai lá perto do galinheiro. Mas em nome de Jesus, tira tempo com o Senhor, tira tempo com Deus. Tira tempo com o Senhor. Mas não é tempo para pedir, irmão. Você já percebeu que toda oração começa: Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá, Senhor me dá isso, me dá aquilo. Irmão, em nome de Jesus, não peça nada para o Senhor, agradeça. Porque um coração grato, um coração com gratidão ao Senhor, os céus se abrem, irmãos. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quando Paulo e Silas estavam presos, os dois, você acha que a canção que eles estavam cantando é: Deus me tira daqui, está doendo demais estas correntes? Você acha que eles cantaram isso?
Cantou não, irmão. Cantou não. Eles cantaram uma canção que exaltava o nome de Deus. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Que esta palavra quer entrar em nós e mudar. Essa palavra vai ficar a semana inteira em nós, remoendo. Essa palavra vai ficar a semana inteira em nós, até nós entendermos que o que o Senhor quer é a nossa vida por completo. Amém? Você acredita nisso? Feche seus olhos, eu quero ministrar algo na sua vida. Senhor, eu ministrei a Tua palavra, e nessa noite eu não ministrei aquilo que o Senhor pode dar para nós. Eu não ministrei nessa noite curas, milagres. Eu não ministrei nesta noite libertação. Eu não ministrei nesta noite, Pai querido, uma palavra motivacional. Eu não ministrei a Teu povo, Senhor, uma palavra, Pai querido, de autoajuda. Eu não ministrei a eles aquilo que eles queriam ouvir, mas eu ministrei a eles o que precisava ser ouvido. E eu agradeço porque esta palavra veio em mim, Senhor, como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. E esta palavra é apta para discernir os pensamentos e intenções do meu coração. Por isso eu ministrei a Teus filhos. E é isto, Pai querido, que tenho clamado ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha levantar, ó Pai querido, homens e mulheres sedentos por algo a mais, por algo novo. Senhor, estou ministrando, Senhor, a Teus filhos, porque nós não queremos viver uma vida raquítica, não queremos viver uma vida pequena, apenas mendigando, Senhor, as promessas do Senhor. Não queremos apenas que o Senhor nos tire da depressão, nos cure da enfermidade e nós venhamos adoecer novamente. Senhor, eu quero, Pai querido, em nome de Jesus, ser curado, transformado para uma sociedade, Senhor, para viver em sociedade, meu Pai, e de tal forma tocá-los, alcançá-los, Senhor. Mas eu não consigo sozinho, meu irmão e a minha irmã não conseguem sozinho. Nós precisamos do Senhor, Deus. Nós precisamos do Senhor, ó Deus. Nós precisamos de Ti, do Teu Espírito. Flui em nós o Teu Espírito, Senhor. Flui em nós o Teu Espírito, Senhor. Ajuda-nos a viver no Senhor, meu Pai. Quando nós somos confrontados, nós queremos devolver a afronta, Senhor. Quando nós somos caluniados, nós queremos trocar a calúnia para a defamação da pessoa. Quando nós somos ofendidos, nós queremos brigar, Senhor. Flui em nós o Teu Espírito, Senhor. Flui em nós o Teu Espírito. Ajuda-nos a amar como o Senhor ama, Senhor. Ajuda-nos a amar como Jesus. Ajuda-nos a nos suportar, Senhor. Ajuda-nos a nos suportar uns aos outros, Deus. Ajuda-nos no trabalho com os ímpios que trabalham lá, Senhor. Ajuda-nos a conviver com os parentes que não são crentes. Ajuda-nos, Pai querido, a estar vigilante, Senhor, quando o mal à nossa volta tenta nos tirar a comunhão com o Senhor, Deus. Leva-nos a este nível, Senhor. Leva-nos a este nível de ser doador, Pai querido. Leva-nos a este nível de ser doador, Senhor. E não querer receber apenas, meu Pai. Leva-nos a este nível, Senhor. É isso que eu preguei nesta noite. Ajuda-nos a viver uma vida no Senhor, Deus. Ajuda-nos a viver uma vida sem precisar, Pai querido, de artifícios para nos alegrar. Mas que a Tua presença nos leve, Senhor, a esse nível de comunhão com o Senhor, meu Pai, de forma que nós venhamos a olhar para o pecador e ver que ele vai para o inferno, meu Deus.
Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, a ser melhores. E eu sei que como um vaso na mão do oleiro, o Senhor sabe trabalhar em cada um, Senhor. Que ao sair deste ambiente, Senhor, nós sejamos guardados pelo Senhor, e que venhamos a ter discernimento de espírito para enxergar quem age à nossa volta, Senhor, em nome de Jesus, e que nós possamos ser cheios do Espírito da vida, cheios do Espírito da vida para a vida, da vida para a vida. Chega de morte, Senhor, que venha o Espírito para a vida, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo pelo poder da palavra do reino toda maldição, todo mal, toda língua contrária, em nome de Jesus Cristo. Que venha vida em abundância, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu nome, Senhor. Como semente nós recebemos esta palavra de Deus, amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus.